Olá, garotada, tudo bem? Aqui estamos de estudos, estudando muito em casa, fazendo as atividades com os vídeos. Espero que sim, né? Bom, nós já estamos aqui para começar conteúdo da nossa terceira avaliação. Vocês poderiam até perguntar, mas não fizemos ainda a primeira. Sim, mas a gente tem que ir andando com o conteúdo, porque quando nós voltarmos em aula presencial, a gente vai revisar e fazer avaliações. Não podemos deixar tudo para depois, porque aí iria se acumular demais e esse trabalho nosso seria em vão. Então a gente tem que ir trabalhando os conteúdos, né? Estamos no mês de maio, aqui já é conteúdo para maio, então estamos atualizados, né, em termos de conteúdos. O que estamos atrasados são as avaliações e algumas atividades para corrigir. Bom, gente, só lembrando aqui a vocês que no início do ano eu entreguei para vocês essa folhazinha aqui com a divisão dos conteúdos. Essa divisão aqui ela é feita em capítulos, que é aquela divisão que a gente trabalha mensalmente para as provas. Mas o autor do livro traz uma divisão em unidade, que essa divisão em unidade ela é feita para fins de interação dos conteúdos. No caso nosso aqui, sabemos que nós vamos estudar os seres vivos, estudamos os seres vivos no sétimo ano, então o autor dividiu em 4 unidades. Na primeira unidade que nós já vimos, já concluímos a primeira unidade, foi aquela que falava a respeito da vida, matéria e energia, ou seja, uma introdução geral a respeito dos seres vivos. Depois, a segunda unidade é essa que nós estamos começando hoje, o capítulo 6, vírus, bactérias e a saúde humana, já faz parte de quê? Já faz parte do conteúdo da nossa nosso terceiro mês, nossa segunda unidade. Então, só lembrando para vocês que aqui a gente vai estudar os seres mais simples, né? Esses seres mais simples vai enquadrar, além dos vírus, que não pertencem a nenhum reino, vai enquadrar o reino Monera, o reino protista e o reino dos fungos, né? O reino fúngico, que é dos fungos. Vai enquadrar 3 reinos que nós vamos estudar. Mas estudar 3 reinos só no capítulo 6, não. Aqui no capítulo 6 nós vamos estudar os vírus, que não tem reino, e vamos estudar as bactérias, que pertencem ao reino Monera. Depois a gente vai passar a estudar em capítulos seguintes, protistas e fungos. Bom, e aí, na sequência do livro, a gente vai ter, na unidade 3, o reino animal, onde vai ter mais capítulos aí, a gente vai fazer um estudo mais detalhado, dividido em filos e posteriormente em classes. E, finalmente, a gente vai terminar com a 4ª unidade, estudar as plantas e o meio ambiente. Então, aqui no nosso 6º capítulo, nós temos vírus, bactérias e a saúde do corpo. Então, nós sabemos que vírus e bactérias são considerados agentes patogênicos, né? Ou seja, micro-organismos causadores de doenças. Chamamos de micro-organismos porque são seres bem pequenos, bem simples. Quando o autor traz o tema de que ele diz os seres mais simples, isso é porque aqui está enquadrado seres de organização corporal bem simples, né? Lembrando que os vírus têm uma organização apenas molecular e lembrando que as bactérias já têm uma organização maior, né? Mas que ainda unicelular. E eles afetam a saúde do corpo humano, provocando algumas doenças. Mas como são esses vírus? Olha, gente, os vírus, já que eles não são células, então eles são apenas uma estrutura formada por um conteúdo genético, né? Material genético, que é o DNA, ou em alguns casos pode ser o RNA também, e uma cápsula envoltória de proteínas, né? Essa cápsula de proteína é como se fosse, por exemplo, uma casca de uma fruta que protege a fruta por dentro. Então, dentro fica o conteúdo, que é o material genético, e
por fora essa cápsula de proteína em forma de cobertura, protegendo o material genético. É assim a estrutura, né, dos vírus, a sua organização, a sua estrutura. Então, eles são seres muito pequenos, por isso só poderão ser estudados, né, com o melhoramento, com a invenção do microscópio eletrônico, né, e isso já veio acontecer no final do século XIX, né? No final do século XIX é que os vírus passaram a ser estudados, porque dependia de uma evolução dos microscópios para que pudesse ser observado realmente, já que o microscópio óptico não permite isso, então tem que ser um microscópio eletrônico. Aqui nós temos dois exemplos de vírus. Temos esse aqui, bacteriófago, que é o exemplo citado aí no livro nosso, né? É o exemplo que o autor cita no nosso livro. Nesse caso aqui é uma variedade de vírus que vai atacar as bactérias. Eu já disse aqui no início que os vírus são bem simples, menores do que as bactérias. O que faltou eu dizer, mas agora estou falando, é que os vírus eles só sobrevivem dentro de células, no caso aqui, células humanas, para esses causadores de doença do corpo humano, né? Então, os vírus podem ficar dias fora do organismo, mas é como se fosse uma semente. Ele não vai crescer, não vai se reproduzir, né? Só quando ele entra, penetra dentro de uma célula, aí ele passa a comandar aquela célula, né, o DNA daquela célula, que passa a se reproduzir lá dentro, né? Aí sim, ele tem vida, né? Ele passa a ter a sua vida ativa, porque antes ele tem uma vida mais inativa, assim como os embriões dentro das sementes possuem. Eu peguei esse outro exemplo aqui, que não está no livro nosso, porque o livro nosso, é claro, não é agora desse ano, isso aqui só vai aparecer nos livros do próximo ano de ano. Eu peguei o coronavírus. Isso por quê? Porque é uma pandemia que no momento nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo uma pandemia, é inegável, o Brasil está bastante afetado com os dados que nós temos atualmente, e aí eu achei por bem citar o coronavírus e até a gente falar um pouquinho a respeito dele, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora a respeito do coronavírus. Olha, a respeito do coronavírus, está aqui o histórico deles, né? Por que hoje a mídia, a imprensa, a mídia, né, todo mundo chama de novo coronavírus? É porque, na verdade, ele não é de agora. Ele já veio aqui desde 1937. O que nós temos hoje é uma nova versão, que é o coronavírus, né, atual, que é esse coronavírus aqui. Então, aqui, aliás, o COVID-2, né, o SARS-CoV-2. Então é o seguinte, em 1937, pela primeira vez no homem, aqui a gente está falando nos seres humanos, porque já existia em outros seres vivos. E o que interessa para nós aqui é a trajetória no ser humano, né? Então está aqui. 1937 já foi detectado ele na espécie humana. Sendo que somente em 1965, veja bem o tanto de anos depois, é que ele passa a ser nomeado e descrito. Ou seja, em outras palavras, é que ele passa a ser estudado. Aqui ele não tinha nem nome de coronavírus, ele passa a receber o nome aqui. Ele recebe o nome de coronavírus em 1965. Daí em diante ele passa a ser chamado de coronavírus, que hoje a gente pode até chamar de velho coronavírus, porque nós temos o novo, que é esse no final do ano passado, né? Que é esse aqui, 2019. Então, 2019, o coronavírus novamente volta a ser destaque. Agora afetando a população humana, provocando uma pandemia, e com esse aqui o coronavírus SARS-CoV-2. Esse aqui que é o vírus que nós temos. O nome oficial do vírus que nós temos
essa nomenclatura aqui, né? Essa nomenclatura aqui. Então, esse é o vírus a respeito um dos vírus, né, causadores do coronavírus. Bom, aí nós temos o quê? Que a história começou em 1937, 1965 passa a ser destaque, mas em termos de pesquisa científica, estudando e nomeando ele, e finalmente em 2019, mais precisamente no finalzinho de dezembro de 2019, lá na China, né, é que ele ele vem atacar as pessoas, os seres humanos, e aí ele recebe um nome de novo coronavírus, um apelido de novo coronavírus, né? Por que esse apelido de novo coronavírus? Porque ele já existia. Então, aí ele recebe essa nomenclatura de novo. Aí nós temos aqui algumas viroses mais comuns em seres humanos. Virose essa provocada pelo coronavírus. Então, veja bem, nós não temos só a Covid-19, não. Lembrando que a nossa atual, eu nem coloquei aqui, é a Covid-19. É o nome da doença, da virose. Coronavírus aqui é o nome do vírus provocador da doença. O nome da doença em si é o Covid-19. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos duas modalidades de coronavírus, dois grupos de coronavírus, que poderiam ser duas famílias diferentes de coronavírus, onde nós temos o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus. O alfa-coronavírus, ele tem dois exemplos de vírus nesse grupo aqui. O 229E e o NL63. Então, aqui são dois tipos de vírus diferentes, ou seja, duas espécies de vírus diferentes. Lembrando que os vírus, apesar de não ser um reino, mas é um grupo. Então, ele tem aquela mesma divisão que os outros animais têm, nós já vimos anteriormente. E a última divisão que nós vimos é a divisão da espécie, então aqui são espécies diferentes. Aqui no grupo do beta-coronavírus, nós temos o OC43 e temos o HKU1. Então, são dois exemplos de beta-coronavírus. E aqui dois exemplos de alfa-coronavírus, né? Aqui em 2019, a gente tem o coronavírus com essa nomenclatura aqui, que é o causador da Covid-19, né? Que é o nome da doença, né? Então, aí está o nome do vírus, que é a Covid-19. Pronto, aqui é a doença em si. Bom, gente, nós vamos parando por aqui. Na próxima aula, a gente vai adiantar o conteúdo a respeito dos vírus, né? Hoje a gente só fez essa pequena introdução aqui, depois a gente volta a estudar, continuar estudando os vírus. Então, até a próxima aula.